Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às reflexões sobre a obra de Antonin Dalmas Certelange, A Vida Intelectual. E agora nós vamos para o quarto capítulo. Já temos 3 capítulos comentados, você pode acessar tanto na nossa página no YouTube quanto também no Spotify em áudio. E está disponibilizado para todos vocês. E neste capítulo nós trataremos sobre o tempo do trabalho. O primeiro subtópico que ele vem a refletir conosco é intitulado O Trabalho Permanente. Ora, isso não é nada mais, nada menos que a alusão à constância, àquilo que define o intelectual de verdade, que é jamais se desligar de sua vida intelectual por completo. E esse jamais desligar-se desta vida significa que também, em todo momento, ele estará procurando produzir e refletir e estudar. A vida intelectual para o homem que deseja ser um verdadeiro intelectual não pode separar-se em uma vida comum e a vida intelectual não. Tudo para ele é a mesma coisa. A sua própria vida é um caminho em busca dos píncaros da intelectualidade. Portanto, demorar-se em coisas por demais terrenas não é uma qualidade do intelectual. Certelange escreve: se a maioria dos homens se demora em desejos mais terrenos, o pensador possui a particularidade de ser obcecado pelo desejo de saber. Porque não fazer com que esse desejo trabalhe, quero dizer, trabalhe constantemente, como um curso de água sobre o qual instalaram-se turbinas. Ele faz essa indagação. Por que então esta matiz da alma do homem, do desejo de saber, da curiosidade, por que não ligar ela numa turbina e fazer com que ela esteja permanentemente ligada e as águas correndo em direção ao mar, seguindo aí o seu fluxo natural em direção à sabedoria? Ele nos faz essa pergunta. Tudo o que puderes, Tomás de Aquino dizia, esforça-te por guardá-lo no cofre do espírito, porque ali é que você conseguirá manter um desejo permanente. Aquele desejo que não alcançou o espírito, ele não é um desejo permanente, perene. Ele é um desejo transitório. E o desejo da intelectualidade pelo saber não pode, não será jamais transitório. Ele também tem um excerto aqui que cito e nos diz assim: o pensador só é deveras pensador se ele encontra na mais leve das impulsões vindas de fora a oportunidade para uma propulsão sem fim. O intelectual, em qualquer oportunidade da vida, verá ali a chance de produzir conhecimento, de refletir, de estudar, enfim, de desenvolver a sua vida intelectual. Está em seu caráter conservar por toda a vida a curiosidade da infância, a vivacidade de suas impressões, sua tendência em ver tudo sob o ângulo do mistério, sua admirável faculdade de encontrar por toda parte surpresas produtivas. Um homem que perdeu esta capacidade, ele mais se assemelha a um animal do que ao próprio homem. Porque o animal é que conserva a sua vida seguindo apenas os apetites naturais e ele assim dá vazão ao alimento para saciar a sua fome,
ao sexo para saciar a sua libido, ao conforto para saciar o seu desconforto, ao frio para saciar o seu calor, ao calor para saciar o seu excesso de frio. O homem intelectual não. Aqui Sertilange nos convida à reflexão dizendo que a curiosidade deve ser aquela mesma da infância. As impressões devem ser vivazes. E a tendência em ver o mundo deve ser sempre pelo ângulo do mistério. Naquela admirável faculdade de encontrar por toda parte surpresas produtivas. Em seguida, Sertilange trata do trabalho à noite. É muito interessante isso porque sabemos nós que quando encontramos alguém que gosta de estudar, normalmente essa pessoa vai dizer que estuda à noite. O trabalho intelectual não pode fazer da noite apenas descanso. Não. A maioria dos homens trabalha durante o dia. Então, ele dispersa as suas energias corporais e mentais também durante o dia, para a noite descansar. É verdade que a noite foi feita para o descanso. À noite, a cidade, em sua maioria, para. Os animais, em sua maioria, também adormecem. E não seria diferente para o homem. Mas ele vai nos dizer o seguinte: olha, o sono, não se esqueçam, é uma descontração do querer. Sertilange nos convida aqui não a tornar a noite apenas e tão somente um momento de estudo, mas que na noite do seu dia não deve se escapar a possibilidade do aprendizado. Nem que seja meia hora, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, não. E ele sabe também que muitas vezes, para não estudar, nós deixamos a indolência, a preguiça e o sono tomar de conta. Ele vai falar o seguinte: vencer estas inclinações do corpo para, enfim, dedicar-se um pouco, que seja durante a noite, ao estudo, é algo que o intelectual deve conservar. Rui Barbosa tinha a mania, né, de estudar durante as madrugadas. Ele mesmo dizia que estudava muito durante a noite. O pai dele vinha reclamar para que ele apagasse as velas e fosse dormir, mas ele apagava e enquanto seu pai ia dormir, passava um pouco de tempo, ligava a vela novamente para então iniciar ou reiniciar os seus estudos. A noite para Rui Barbosa era descanso? Era, mas também uma oportunidade áurea de se trabalhar, vivenciar, desenvolver a sua intelectualidade. C.S. Lewis também tem um exemplo quando ele afirma em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, Surprised by Joy, um livro muito interessante. Ele diz que um dos livros que mais chamaram a atenção dele foi lido à noite em uma viagem de trem. E várias vezes a vela que iluminava para que ele pudesse ler o livro era apagada, ele tinha que ligar novamente. Apagava, ligava, ele apagava e ligava. E assim ele leu todo aquele livro que o surpreendeu e mudou a sua vida. Portanto, o momento da noite é um momento especial a que você deve dar atenção. Às vezes, a nossa sociedade e sempre está voltada e devotada ao prazer, encontra na noite
apenas uma oportunidade de dissolução, de aproveitamento dos prazeres, uma oportunidade de entrar numa zona mental e dizer, não, agora eu só pretendo o prazer, 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 de toda ordem, seja de comer, beber, conversar, etc. Mas Sertulange nos indica o seguinte, cuidado, não se pode fazer da noite apenas isso. A tendência é você levar da noite estas características para o dia seguinte, porque você acordará cansado, você acordará às vezes estressado, etc. E com o estudo e a reflexão, não. Jamais o deixarão estressado. Pode até cansar os olhos de tanto ler, mas o seu espírito e a sua alma, eles estarão confortados, reconfortados e descansados. Ele diz aqui, o repouso não é uma morte, é uma vida. E toda vida tem seu fruto. Podendo colhê-lo pessoalmente, não deixem para os pássaros noturnos o fruto do seu sono. Bom, ele também fala sobre o início e o fim do dia. Ora, são dois extremos da nossa vivência, o início e o fim. E muito da forma como iniciamos o dia define como será o nosso dia, como também a forma como terminamos este dia define como será as horas ou como serão as horas subsequentes de vida. Então, ao acordar, Sertulange fala, dedique-se, por exemplo, à meditação, ao trabalho intelectual de alguma maneira. Para os cristãos, para os que professam outra fé, é importante, por exemplo, que possam orar, se quiserem orar. Mas se quiserem ler um poema, declamá-lo em voz alta, se quiserem ouvir, inclusive, alguma canção que lhes fale ao coração, uma música clássica ou uma música mesmo popular, mas que lhe fale e que tenha assim, uma letra que revele verdades universais, alimente-se disso ao acordar. É importante porque você assim plantará naquele momento sementes que se desenvolverão durante o dia. Provavelmente colherá durante a noite. E a noite também é importante. Não durma de qualquer maneira. O sono que você terá naquele momento, no momento de dormir, aquele oportunidade que você tem para dormir, encare também isso como algo sagrado. E busque a reflexão, e aí eu faço um link com o que disse agora há pouco, com o trabalho intelectual à noite. Leia algo. Se não leu nada, absolutamente nada, leia um livro mais ameno, mas leia. Não deixe de refletir, não deixe de tirar alguns minutos para encaminhar a sua vida intelectual da melhor forma. Tudo isso tem resultado. Aqueles mínimos minutos que você dedicou com atenção, com zelo, à reflexão, ao estudo, você colherá isso mais à frente, posteriormente, sem dúvida alguma. Diz ele, a meditação é tão essencial para o pensador que não se faz necessário retomar sua defesa. Pregamos já o espírito de oração, onde ele se alimentaria melhor que nessas contemplações de outra ordem, descontraídas. O que quer que pense a ilusão cheia de paixão e de interesses daqueles que no homem se propõe a cultivar o lado boêmio, a vida de dissipação não é um repouso, é um esgotamento. É o que eu falei agora há pouco. O homem boêmio acha que na noite ele repousará, descansará. Não, ele se esgotará. O repouso não pode consistir na dispersão das forças. O repouso é uma retrogradação para longe do esforço, em sentido às suas fontes. É, pois, uma restauração, não um gasto deslocado. O homem intelectual não pode jamais, portanto, encarar estes
dois extremos da vida, o início e o fim do dia, de qualquer maneira. Plante nesses momentos sementes que darão frutos. Deixar de plantar é prejuízo. Plantar errado também o é. Portanto, plante corretamente. Mais à frente, e para terminar o subtópico, ele fala sobre os instantes de plenitude. Ele diz: fujam acima de tudo do trabalho feito pela metade. Não imitem aqueles que permanecem por longo tempo à escrivaninha com uma concentração relapsa. Não. É preciso você ter instantes de completa plenitude e não de reflexões superficiais, sem aprofundamento. Fujam disso, da concentração relapsa. Mais vale restringir o tempo e intensificar seu emprego, ampliar seu valor, que é o que de fato conta. É um exemplo. Vale mais a pena dedicar-se 20 minutos a uma leitura concentrada, um estudo focado, do que a 1 hora de leitura relapsa com dispersões de atenção. Vale muito mais, muito mais. Façam alguma coisa ou não façam nada, ele diz. Ou é 8 ou é 80. O que decidirem fazer, façam-no fervorosamente, diz Sertilange, e continua, com potência máxima, e que o conjunto de suas atividades seja uma sequência de retomadas com força total. O trabalho pela metade, que é um descanso pela metade, não beneficia nem o descanso, nem o estudo. Invoquem então a inspiração. Se a deusa nem sempre atende, ela nunca deixa de ficar sensibilizada por esforços sinceros. Sertilange aqui então reabre a discussão de que se for para que você estar com a mente relapsa, melhor não fazer. Ora, dedique-se, ainda que pouco tempo, a um estudo concentrado e de verdade. Ali você conseguirá aurir frutos e obter êxito no caminho da sua atividade intelectual. Mas estudar assistindo, estudar conversando, estudar no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, isso não é estudar. Isso não é vida intelectual. Isso é dispersão de energia e de tempo. Ok, senhores? Estas são as rápidas reflexões que eu queria colocar aqui para vocês. E dizer que o livro de Sertilange, por final, é um livro que serve a qualquer homem e a qualquer profissional. Eu sou advogado criminalista, mas eu busco a verdade pelo intelecto de maneira proveitosa, ou pelo menos busco fazer isso. Porque não é só a minha atividade que exige um trabalho intelectual. O ser homem, na sua essência, exige que você compreenda o mundo mais próximo da verdade possível. E isso só é possível quando você se dedica à atividade intelectual, porque ela te permite conhecer de forma mais alargada e mais aprofundada os mistérios da existência. Para mim, que sou advogado criminalista, volto a dizer, é importante porque eu preciso conhecer da alma humana, preciso conhecer da sociedade, preciso conhecer de mim mesmo. As instruções de Sertilange, portanto, servem para qualquer pessoa e, sobretudo, também para mim, ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Bom trabalho e bons estudos.